Bom, pessoal, então hoje vamos dar sequência à nossa aula de elaboração de projetos aquícolas com a parte de avaliação e análise dos fatores que afetam o crescimento, ou avaliação de fatores de desempenho, vamos pensar assim. É, Como a gente comentou aula passada, esses fatores vão te dar uma previsibilidade do que você espera. Em cima desses fatores, a gente vai ver que da onde que veio esses fatores, pelo menos para dois atributos, eles te dão um norte para vocês tentar corrigir ou corrigir teu projeto, ou a tua engorda, ou a tua livinagem, ou enfim, teu empreendimento de acordo com alguns parâmetros. É evidente que eu vou dar foco aqui à engorda, questão nossa, por conta da nossa região, nosso caso, nossa situação regional aqui, mas isso pode ser extrapolado para outros fatores ou outras áreas. Beleza? Então, se for analisar os fatores de desempenho vamos pensar de uma engorda ou uma piscicultura convencional ou comercial, vai ter uma série de fatores que muitos vocês já viram em outras disciplinas, não cabe comentar, mas temperatura, disponibilidade de alimento, quantidade de alimento, estabilidade da água que vai vir lá da capacidade de suporte, que a gente já viu na engenharia, a própria qualidade da água e afins. Aí a gente entra numa outra relação que a gente vai avaliar segundo alguns modelos que foram criados. Então, o tamanho do peixe, ou estimativa de crescimento, ou quanto que você espera que esse peixe cresça, nós temos dois mecanismos de fazer. Ou você analisa seus próprios dados históricos para avaliar o que está acontecendo nesse teu lote, e ver como se comporta tua propriedade, que é o mais usual e o mais sensato a ser feito. E uma outra situação é que a gente vai ter, você pode analisar por modelo. O que que daí nós vamos ter alguns modelos, aí a gente já vai chegar. Mas o que que, quando você fala em modelo, o que que o modelo faz? O modelo, ele faz uma previsão, ou ele plota uma série de dados de determinadas as situações num gráfico, e esse gráfico de dispersão, grande maioria deles, você vai ter uma linha de tendência desse modelo, ou seja, por regressão linear, ou por progressão, ou por qualquer outra coisa, e você, dentro desse modelo, vai tirar uma equação e vai fazer uma previsibilidade em cima do teus dados. Tem modelos ruins que vão pegar poucas variáveis e poucos dados, mas tem modelos muito bons que vão catar uma gama de variedade de variáveis e vão ter um suporte, um arcabouço de dados significativo para você te fazer uma previsibilidade boa. É assim que você faz para quase tudo que você não tem conhecimento ou que você espera fazer, até que você tenha seus próprios dados. Mas se você for pensar numa extrapolação fora da nossa área, você prevê chuva em cima de modelo. Então, você pega os dados históricos, analisa os seus dados históricos e faz uma previsibilidade em cima de um modelo, se vai chover ou não, ou se tem tendência de chover ou se não tem. Você deve ter visto isso em manejo de bacias hidrográficas. Na piscicultura, ela vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai ver alguns, tem os clássicos aqui, modelo metabólico, de Wigberg, de consumo de oxigênio, do tubo digestivo, da evacuação. Então, o que que o modelo faz? Ele cata um apanhado, ele cata duas variáveis ou mais variáveis, faz um apanhado de dados e traça uma linha de tendência, e essa linha de tendência vai te dar uma equação, essa equação vai te dar uma previsibilidade, ou seja, o que que ela vai te falar? Ele vai te falar, teoricamente, como se comportaria, é, por exemplo, um peixe se continuasse o crescimento, ou se deixasse de crescer, ou se continuasse comendo. Enfim, ele te dá uma relação de consumo de esse modelo mesmo, ele está fazendo uma relação de tamanho de corpo com o consumo de ração. Então, o que que ele está dizendo aqui, assim, se analisar
friamente esses dados. Ele está dizendo que a tendência é que, à medida que o corpo, à medida que o peixe cresce, proporcionalmente, o consumo de ração, proporcionalmente em função do corpo, diminui. Então, é essa ideia que os modelos se comportam assim. Então, se pensar em tamanho de peixe, nós vamos ter um modelo de Wingberg, que é o modelo metabólico. Ele vai falar o seguinte: ele criou uma equação do modelo em cima de uma base de dados, genérica. Então, sempre quando a gente falar em modelo, se você não estiver trabalhando com uma espécie específica, com um modelo específico, geralmente eles são genéricos para várias espécies. Então, o que ele faz? Ele faz uma previsibilidade de consumo, de exigência diária de energia, em quilocaloria por dia para a manutenção desse peixe. Então, manutenção é para ele sobreviver. Se qualquer acréscimo a mais, teoricamente ele ganha em tamanho de peixe. Então, o modelo de Weinberg, a gente só vai ver um exemplo aqui bem rápido. Ele se baseia, então, no peso corporal, que vai ser W, em gramas, e ele vai fazer. Então, um peixe de 1 grama tem uma previsibilidade de consumo de energia, ou uma exigência diária de energia, 2 gramas, 5 gramas, 10 gramas, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Então, o modelo faz uma previsibilidade de consumo de energia diária, que o quanto que precisaria esse peixe para ele sobreviver. Então, um exemplo bem aqui, simples aqui. Qual a quantidade de energia, pensando no modelo de Windberg, necessária para um peixe de 5 gramas? Então, olha só, colocar 5 gramas aqui no modelo, ele vai dizer que a quantidade de energia diária é 0,257 quilocalorias de energia para manutenção. A mesma pergunta se faz com peixe de 1 quilo. Utilizando a fórmula do modelo de Windberg, aqui ele vai te falar que para peixe de 1 quilo, um peixe de 1 quilo vai necessitar 17,85, 83 quilocalorias, perdão. Então, o que a gente tira disso aqui? Vou fazer mais uma equação. Então, qual a quantidade de energia que que 1 quilo de peixes de 5 gramas precisa? Então, se você tem 200 peixes utilizando 0,200, ele vai precisar 51,4 quilocalorias de energia. Então, se você pensar assim, 1 quilo de peixe precisa 17 quilocalorias e 1 quilo de peixe de 5 gramas precisa 51 quilocalorias. Proporcionalmente, você precisa de mais energia os peixes menores do que peixe maior. Então, é isso que o modelo vai te falar. Ele te dá uma previsibilidade. Então, se você fazer uma tabelinha do modelo de Lindbergh e colocar uma série perdão, de pesos de peixe aqui, e fazer a equação e fazer uma quanto que representa isso do peixe, tu vai ter a seguinte situação: o crescimento dos peixes, a redução do consumo relativo de alimento por peso corporal, ou seja, você aumenta a quantidade de energia, mas proporcionalmente essa quantidade de energia com relação ao peso do indivíduo cai. Ele vai caindo proporcionalmente com o tamanho do corpo. Então, se você catar aquele gráfico lá, que ele vai ter uma série de dispersões aqui, é exatamente isso que ele está falando. Conforme você tem o crescimento do peixe, proporcionalmente em porcentagem de peso corporal, ele cai. É para tilápia, é esse o modelo ideal? Não sei. A gente vai poder fazer isso aí quando a gente for analisar os dados históricos de uma piscicultura ou de uma cevale da vida, que vai ter uma série, uma gama de produtores para a região. Você vai conseguir fazer esse tipo de relação. Um outro modelo que também se utiliza, ou pelo menos derivou de você tentar achar um coeficiente para fazer uma previsibilidade de correção, é o, é o de ganho de peso diário, ou ganho diário de peso também se chama. Que veio da equação de Islow lá, que ele faz o que é o seguinte: ele estima qual que seria o ganho de peso diário, em gramas dia de um peixe, pensando aí no modelo. Então, o ganho de peso de um peixe, então, seria o peso em gramas dele, por essa equação, 0,18 pelo peso elevado por 0,66. Então, fazendo a mesma lógica do processo anterior.
Qual o ganho diário de peso, perdão, de um peixe de 5 gramas? Então, nós vamos ter, pelo modelo, nós vamos ter que esse peixe ganha 0,52 gramas ao dia ou 10% do seu peso dia. E fazendo a mesma conta para um peixe de 1 quilo, ele vai ganhar 17,2 gramas ou 1,72% ao dia de ganho de peso. Então, se pensar assim, ó, quanto menor for o peixe, maior será o seu crescimento relativo em porcentagem. Então, se fosse assim, quanto menor o peso, maior esse crescimento aqui em termos de porcentagem. Mas, entretanto, quanto maior for o peixe, maior será o seu crescimento absoluto, ou seja, vai crescer mais aqui em gramas, mas menor vai ser o seu crescimento relativo em porcentagem desse peso corporal. Então, quando você pega o crescimento ganho de peso, ele vai diário, em gramas por dia, unitariamente, ele vai subir. Ele vai subir significativamente. Se pensar na exigência nutricional, aqui ele também, ele vai, então, no começo, proporcionalmente, ele ganha bastante peso, e depois ele cai. E se pensar na exigência, nutricional, na exigência de calorias, à medida que vai passando, essa equação ela se muda. Você passa a ter mais exigência nutricional do que o crescimento ou proporção do crescimento em função do tamanho do peso para os peixes de mesma unidade. Então chega um momento que você está dando uma quantidade de energia em quilocaloria e esse crescimento está correspondente em porcentagem de peso que ganha ao dia. Chega um momento que praticamente se nivela e depois começa a inverter a fração, ou seja, você começa a gastar mais energia para ter um crescimento menor relativo de peso. Então, se você plotar a curva dos dois modelos, vamos pensar assim, então você, em função de energia, você no começo tu vai precisar menos energia para você ter um ganho maior de crescimento, e chega um momento que essa curva vai se esses pontos, essas duas curvas vão se equiparar e depois vai passar a energia passa a ser mais necessária para ter um ganho de peso relativo menor, até que essa equação de ganho de peso aqui ela tende a se normalizar no crescimento e estagna. Então, se você analisar essas duas, quanto mais cresce o peixe, ou quanto maior for o peixe, mais exigência de energia nutricional ele vai precisar. Então, essa é uma das justificativas, porque por isso que as conversões alimentares elas começam a cair à medida que você segura seu peixe mais tempo. Então, você vai precisar de mais ração para fornecer para esse animal, para ele manter o peso ou crescer, e sendo que o crescimento também começa a decair relativamente proporcionalmente ao corpo. Então, da onde que veio o 900 gramas, 850 gramas ou 1 quilo da tilápia? Veio justamente dessas plotagens, dessas duas curvas aqui, entre exigência nutricional e o ganho de peso diário. Então, chegou num ponto que você fala, ó, não tem lógica mais a gente crescer muito mais que 800 gramas, nesse caso específico aqui, segundo esses dois modelos. Por quê? Porque daí vai chegar um momento que você vai ficar atacando um monte de ração proporcionalmente, e a gente vai ver daqui a pouco que a gente vai avaliar isso aqui pela taxa de ingestão. Você vai tacar um monte de ração e o crescimento já não vai corresponder ao que eu estava querendo, né? O esperado. Então, por isso que se tira peixe aí com 1 quilo, 100 no máximo, no caso da tilápia. É claro que daí, retomando o modelo, ele faz uma previsibilidade do que você espera de crescimento, né? O que você espera de fornecer energia. O que vai te dar melhor são os teus dados históricos. Beleza? Então, analisando isso, a gente vai agora discutir, daí veio essas previsibilidades. Então, agora a gente vai discutir e analisar na aula quais são os parâmetros, os principais parâmetros que as cooperativas, pelo menos aqui da região, adotam como modelos ou parâmetros de controle de crescimento, ou avaliação de crescimento para poder identificar possíveis distorções em lote.
vamos, por exemplo, pegando o gancho da aula passada. Lembra que você tem que estipular os padrões para daí você, uma vez com os padrões, você corrigir qualquer distorção. Então, quando você tem um modelo, o que que você faz? Eu sei que vai chegar em determinado momento, por exemplo, com um peixe de 400 gramas, ele tem que estar crescendo mais ou menos 10% em relação a- ao peso dele, 10% ou 10 gramas por dia, não está a unidade aqui, mas ele tem que me dar uma fração de porcentagem aqui de crescimento. Então, se ele está abaixo disso aqui, eu tenho que descobrir por que que ele está abaixo. Se ele está acima, ótimo, mas se ele estiver abaixo da curva, eu tenho que identificar e corrigir. Falta de ração, o que que é que está acontecendo? É a qualidade de água que está ruim? É algum patógeno que está atacando o lote? Então, por isso que a gente tem que avaliar por lote e a fazer biometrias pelo menos quinzenais, não deixar para fazer espacializados isso, muitos espaçados, perdão, essas biometrias, e para justamente tentar corrigir essa curva que a gente vai calcular ela daqui a pouco, vai fazer ela, melhor dizendo, para ver qualquer distorções dentro dessa previsibilidade que eu espero, pelo menos assim. Então, por exemplo, uma Cevale da vida, ela já tem o esperado que ela almeja, tanto de conversão alimentar, quanto rendimento de carcaça, quanto, quanto, quanto ganho de peso diário. Então, ela já tem uma previsibilidade disso pelos próprios lotes ou pelos lotes anteriores dela. Então, é aí que ela vai ver se está certo, se está errado. É assim que o técnico vai avaliar o que está certo e o que está errado. Então, o primeiro deles, que você já deve ter visto, é o ganho de peso diário, ou ganho diário de peso, ou ganho de peso diário, dá na mesma. Ele vai fazer uma relação direta entre o peso médio final, que daí pode ser pelo período ou por biometria, tá? Menos o peso inicial, ou seja, eu estoquei numa data, peixe com X gramas, depois de um período de ração, ele cresceu, então ele cresceu. Então é o crescimento no período menos o crescimento que estava inicial dividido pelo número de dias que eu estou avaliando, que pode ser por biometria ou por um período maior. A gente já vai ver a diferença disso aqui. Tá, grande peso. Geralmente expresso em gramas por dia, tá? Outra questão é ganho de biomassa, ou ganho diário de biomassa. Então, é a mesma relação, só que vezes o número de indivíduos. Algumas cooperativas eles já fazem direto ganho de biomassa, porque você vai ter uma biomassa, você já vai ter esse ganho, esse número de indivíduos e o quanto que ele ganhou. Então, se multiplica o número de indivíduos pela diferença de peso entre eles, você já vai ter o ganho de biomassa, que é o que a gente vai ver. Eu vou. Aqui está um exemplinho só para fazer, então, o ganho de peso, só para vocês verem o relativo, mas o ganho de peso absoluto é assim, pensando numa biometria, um peixe de 10 gramas foi estocado com 10 gramas, atinge 50 gramas em 30 dias. Calcule seu crescimento ou ganho de peso diário no período. Então, é 50 menos 10, que foi o quanto que ele alojou, dividido por 30 dias de cultivo, ele vai ter um ganho de peso diário de 1,33 gramas. A mesma situação para um peixe de 200 gramas. Peixe na segunda, terceira biometria, ele tava com 200 no início, passou 30 dias, ele estava com 300. Quanto que ele cresceu? De 300, de 200 alojado, ele chegou a 300, então 300 menos 200 dividido por 30, ele vai ter 33. Vejam que a proporção do tamanho do crescimento diário, ela aumenta com relação conforme você vai subindo a proporção, mas relativamente começa a cair. Eu vou passar isso aqui que a gente faria em sala de aula, porque daí a gente já vai para a tabela para aproveitar a, a, a nossa avaliação de crescimento. Então, o ganho diário de peso vai ser dado pelo peso médio final menos peso médio inicial dividido pelos dias de cultivo, pensando no. Opa, acho que eu voltei. Ah, então, uma vez que a gente calcula o peso médio inicial, o ganho de biomassa vai ser o quanto que ele tem de biomassa, o quanto que
o quanto que ele tem de biomassa, quanto que ele ganhou de biomassa. Então, biometria no período que eu quero, menos aqui estocou, vai dar isso aqui. A próxima biometria é essa aqui, menos essa, vai dar essa. Então, é quanto que ela está ganhando de biomassa a minha propriedade. A gente vai fazer no Excel essas contas todas daqui, vai ficar mais fácil de entender. Outras coisas que a gente vai avaliar, outras relações que vão ser interessantes para a gente avaliar crescimento ou avaliação de desempenho assim de um projeto, assim, de um lote, de uma piscicultura. Nós vamos ter ração dia, conversão alimentar aparente, densidade de estocagem em quilos por metro quadrado, taxa de ingestão, perdão, taxa de ingestão, e vai fazer uma relação direta entre a proporção do peso corporal. Algumas formas de manejo, comumente o pessoal fala que adota 2% do peso corporal na alimentação dia. Então, essa taxa de ingestão vai avaliar justamente isso aí. Ou seja, quanto de ração você está fornecendo efetivamente por dia, porcentagem de ração fornecida efetivamente por dia. Beleza? Então, a quantidade de ração por dia vai ser a ração da biometria, fornecida entre a biometria, com a ração. Tá. Perdão, só um minutinho. Ai, perdão, esfriou. Então, vai ser a quantidade de ração fornecida no período da biometria dividido pelos dias de cultivo do período da biometria. A conversão alimentar aparente, ou só conversão alimentar, em alguns casos, algumas cooperativas chamam só conversão alimentar. Vai ser a ração fornecida durante a biometria, dividido pelo ganho de biomassa desses peixes durante a biometria. Ou seja, quanto de ração se forneceu, dividido pelo quanto que ele cresceu efetivamente. Quanto de ração que você deu para ele crescer um X%. O que mais? A conversão alimentar média, que chama, geralmente. Conversão alimentar aparente média, perdão, é ração fornecida. Um minuto. Oi, perdão, povo. Voltando. A conversão alimentar aparente média, ela é semelhante à conversão alimentar aparente. Veja que é ração no período dividido pelo ganho de biomassa, ou pelo ganho de biomassa. Só que é um detalhe. A ração alimentar aparente, normal, você faz entre as biometrias. Então, é a quantidade de ração que você dá entre uma biometria e outra, pelo crescimento ou ganho de biomassa entre essas biometrias. A conversão alimentar aparente média, ela vai ser a quantidade de ração fornecida durante o período todo, ou seja, às vezes você vai fazer após a terceira biometria, por exemplo, se for considerar que tem cada 15 dias uma biometria, você tem 45 dias de cultivo. Então, você vai somar a quantidade fornecida de ração durante esses 45 dias de cultivo, dividido pelo ganho de biomassa desses 45 dias de cultivo. Então, vai ser a biomassa que você estocou lá no início do lote, menos a biomassa depois de 45 dias de cultivo, melhor dizendo, menos a biomassa inicial. Manu, oi, povo, perdão. Tá bem difícil. E a taxa de ingestão, então.
A taxa de ingestão vai ser aquilo que eu já tinha comentado, que é a porcentagem de ração que você fornece, quanto que representa isso do peso corporal. Então, vai ser a ração fornecida por dia, dividido durante a biometria, no período da biometria, dividido pela biomassa desse teu lote. Beleza? Opa. Eu vou lá para o Excel agora, para a gente acompanhar um modelinho aqui, uma planilha. Então tá. Vai tantinho, pô. Deixa eu só organizar a casa aqui. Oi, vamos lá. Então, assim, aqui tá no Excel, tá um exemplo de uma planilha de biometria feita e os dados gerais que tem que ser feito de um viveiro qualquer, de um produtor qualquer. Então é o seguinte, nós vamos ter a área do viveiro, neste caso aqui é, 7.250 metros quadrados, ou 0,7250 em hectares. A data do alojamento, que foi alojado os peixes. Isso aqui são dados reais, tá? Peixes alojados, ou seja, foram 51.608 peixes alojados. O peso inicial e a biomassa inicial. Apesar que a biomassa, perdão, a biomassa você poderia só multiplicar o número de peixes vezes é, o peso inicial, você teria biomassa. A densidade de estocagem também, você não precisaria nem colocar aqui, mas número de peixes estocados dividido pela área. A gente vai ter, beleza? E a densidade, a densidade em metros quadrados também dá na mesma. Número de quilos ou quantos quilos foi alojado dividido pela área do teu viveiro. Aqui, peixes mortos durante o transporte até a propriedade. Essas informações, geralmente, elas já vêm anotadas já na planilha de alojamento. Aí, o que mais você tem? Os dados das biometrias. Então, você vai ter assim. Então, ele foi alojado dia 5/9/2018. Passou 15 dias. Não, 20 dias. Dia 25 do norte, foi feita a primeira biometria. 20 dias depois. Foi separado uma amostra de 115 peixes, pesado ela, teve um peso médio de 86,7 gramas, peso da sua amostra, quantidade de ração fornecida foi anotada e o número e quantificado o número de peixes mortos, justamente para você atualizar os dados de peixes que estão alojados. Então foi passando, dia 10/10 foi feita outra biometria, peso médio já estava maior e assim por diante. Daí foram feitas várias biometrias, em geral, cada 15 dias. Pode ver, ó, 25, 10/10, 25/10, 10/11, 25/11, 10/12, 26/12 e assim por diante. Em geral, cada 15 dias que você faz, vai fazer uma previsão de peso médio dos seus indivíduos, isso por viveiro, tá? Peso médio da tua amostra, ração, coleta a ração fornecida e contabiliza os peixes mortos. Essa aqui é uma planilha de controle de biometria normal de se fazer. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular todas essas informações e para preencher essa nossa tabela aqui, que nós vamos ter data da biometria, peixes mortos, quantidades de peixes, peso médio da tua amostra,
É, a biomassa, o ganho de biomassa, dias de biometria, ou seja, quantos dias que se passaram, melhor dizendo, entre as biometrias, os dias de cultivos, para você quantificar o número de dias que está evoluindo, o ganho de peso diário, o ganho diário de peso, o ganho entre as biometrias, está ali, ó. Aí o ganho diário de peso médio, que vai fazer uma relação entre o crescimento desse teu lote em função dos dias de cultivo, vai normalizar, vamos pensar assim, a ração fornecida durante o período, ração por quilograma por dia, conversão alimentar aparente, ração dos dias de cultivo, conversão alimentar aparente média, né? Densidade de estocagem e a taxa de ingestão. Essa aqui, então, a gente vai fazer para essa tabela aqui agora como exercício. Então, o primeiro passo, eu vou copiar os dados de alojamento. Então, o primeiro dia alojou dia 5. Essa minha planilha aqui, a linha tá azul de propósito, porque eu não tenho, uma vez que eu estou alojando agora, eu não tenho nada para calcular aqui, né? Eu vou poder calcular a partir da primeira linha, né? A partir da primeira biometria. Então, eu vou copiar os dados de biometria, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, tá lá. Vou copiar os dados de peixe morto. Então, eu tenho 183 peixes mortos, né, no alojamento. Por que que eu tenho que contabilizar? Porque daí eu já tenho que quantificar o número de peixes que eu tenho já no meu lote, atualizar o número de peixes, melhor dizendo. É peso médio dos indivíduos. Vou copiar. E o que mais de informação? Ração fornecida também eu vou copiar. Então, eu vou lá em ração fornecida. Ração fornecida. Essas informações estão em azul aqui, só para me balizar o, meu exercício aqui, para saber que eu tirei dos meus dados, para vocês não se perder, sabendo que eu tirei dos meus dados de biometria. Os demais informações a gente vai calcular. Positivo? Então, eu vou ter lá a minha quantidade de, de peixes. Primeiro passo. Então, quantidade de peixe, quando eu estoquei meu lote, teoricamente, era para ter vindo peixes alojados, 51.608. Então, peixes alojados, só que no caminho morreu 183. Então, na verdade, o que foi alojado aqui nos meus peixes foi 51.425. Aí eu vou fazer isso agora, eu vou calcular isso para todas as quantidades de peixes alojados ao longo do meu lote, porque foi morrendo. Ao longo de cada biometria morre. Então eu tenho esse quantidade de peixes aqui, 51.425, menos 50 peixes que morreram entre a minha biometria. Então eu vou ter 51.300 e pouco. Vou fazer isso aqui de novo, posso fazer, então é 51.300 menos outros 50 que morreram. E agora eu posso só arrastar aqui minha tabela até chegar no final. Então foi alojado realmente 51.425 e no final do lote eu tinha 51.190 peixes. Beleza? O peso médio está aqui. Eu poderia até colocar o peso inicial da amostra aqui, né? Só para exemplificar. Então, o peso inicial da minha amostra, se eu copiar lá, era com 39 gramas, 0,9. E a minha biomassa inicial, se for pensar, seria peixes alojados vezes. Tem um detalhe aqui, né? Aqui, os meus peixes alojados estão em gramas, mas eu quero saber a biomassa em quilos. Então, vamos colocar aqui igual
abre parênteses, peixes alojados, número de peixes que eu tenho no meu viveiro, vezes o peso médio deles. Vou dividir por 1.000 para saber em quilos. Então, eu tenho 2.059 quilos. Então, aqui, se você for pensar, eu posso fazer a mesma relação para todos para saber quanto de biomassa eu tenho alojado nesse meu viveiro. Então, fazendo novamente, só para exercitar, abre parênteses, peixes alojados, que já foram atualizados em função da mortalidade dos peixes, menos o peso médio desses peixes, fecha parênteses, dividido por 1.000. Então, o que que eu fiz aqui de errado? É igual, perdão, igual, abre parênteses, peixes alojado vezes o peso. Não vai pegar isso aqui. Não sei por que que ele tá pegando aqui do lado. Enfim, deixa eu copiar aqui. Vai ser o quê? Peixes alojados, número de peixes alojados, vezes o peso médio dos meus indivíduos, fecha parênteses, dividido por 1.000, para saber em quantos quilos tem. Daqui para cá eu vou tirar essa informação. Então eu vou ter 4.054 quilos de peixe alojado. Se eu arrastar a tabela, eu vou ter que lá no final eu vou ter 48.630 quilos de peixes, ou 48 toneladas de peixes nesse viveiro de 7.000 metros e 200, 7.250 metros. Beleza? Agora eu vou fazer o ganho de biomassa. O ganho de biomassa vai ser o quanto que ele ganhou no início do lote durante a biometria, entre as biometrias. Então, o ganho de biomassa vai ser o primeiro, eu não vou ter porque eu acabei de alojar. Então, primeiro eu vou ter o ganho de biomassa vai ser a biomassa que eu tenho na biometria que eu estou medindo, menos a biomassa da biometria anterior, ou, nesse caso, quando ele foi alojado. Eu vou ter que, durante 20 dias, ele ganhou 2.400 quilos. Vou fazer para o próximo a mesma coisa. Então, a biometria do dia 10, eu quero saber quanto que ele ganhou de biomassa nesse período. Então, é a biometria que eu estou medindo, o quanto que estão meus peixes agora, menos a biometria anterior. Opa, tem parênteses. Peixe. Então, ele ganhou 2.000 e poucos quilos. Aí eu posso só esticar a minha, a minha, a minha tabela aqui, eu já vou ter o ganho de biomassa. Então, pode ver que ele vai subindo a biomassa, tem uma variaçãozinha. Essas distorções depois a gente vai graficar e ver, porque é aqui que você, por exemplo, vê. Então, se ele está ganhando biomassa, teoricamente, ele tem que estar ganhando biomassa contínua, segundo o modelo. Então, por que que, por exemplo, ó, eu tô com 2.500 quilos de biomassa, depois ele cai para 200, depois ele sobe de novo, depois ele sobe, depois ele cai de 4.000 e poucos quilos de biomassa para 2.000, depois sobe para 5.000, depois cai para 3, depois sobe para 5. Por que que ele dá essas variações que a gente vai descobrir? Agora, dias de biometria. Dias de biometria é só para eu ter um controle depois, principalmente quando eu for calcular a ração. Então, é, aqui que eu vou fazer dias de biometria. Então, data da biometria atual menos a data da biometria anterior. Só clicar nas datas, ele já calcula. De novo, ó, igual data da biometria atual menos a data da biometria anterior. 15 dias. E arrasta para tudo. Beleza. Agora dias de cultivo, ou seja, quantos dias que tá rolando no meu lote. É lógico que o primeiro dia de cultivo vai ser exatamente 20 dias que foi a primeira biometria que foi feita. Então é igual. A partir da segunda, eu vou somar essas datas, né? Cada biometria eu somo. Então é a data da biometria anterior mais os dias de cultivo da minha atual biometria. 35 dias de cultivo.
data da minha biometria anterior, ou dos dias anteriores, tempo de cultivo até a biometria atual, mais o tempo de cultivo da biometria atual, melhor dizendo. Biometrias anteriores mais o tempo da biometria atual. E arrasta. Então, eu vou ter 187 dias de cultivo. Se catar isso aqui e dividir por 30, tenho 6 meses de cultivo. Tá bem bom. Tá bem bom esse peso do cara aqui. Beleza? Então, vamos lá. Ganho de peso diário ou ganho diário de peso. Então, vai ser o quê? O meu peso inicial, isso aqui, biometrias, vai ser o quê? Meu peso inicial, meu peso médio inicial, menos o peso médio final, entre as biometrias. Aliás, peso médio final da biometria atual, menos o peso inicial da biometria anterior, dividido pelos dias que duraram essa biometria. Então, vamos lá. Igual, vou abrir um parênteses. Então, o ganho de peso é em função, nesse caso, entre biometrias. Então, é o peso atual na minha atual biometria. Neste caso aqui, no dia 20, foi alojado no dia 5. Eu estou avaliando o ganho de peso que ocorreu entre o dia 5 e o dia 25. Então, eu vou falar que eu quero o peso que está meus bichos agora, menos, opa, menos o peso que ele estava inicialmente, na data de estocagem, dividido pelo número de dias que ocorreu essa biometria. Ou seja, essa biometria primeira foi alojada dia 5 do 9 e depois a segunda biometria foi dia 25 do 9. Deu 20 dias. Então, dividido por 20. A gente já calculou isso aqui. Dividido por 20. Dá um enter. Então, meu ganho diário de peso, ou ganho de peso diário, em gramas por dia, por isso que a gente usou o peso médio em gramas, é de 2,54. Vou fazer de novo. Então, igual. Para a biometria do dia 10 agora. Ó, biometria do dia 10. Então, é o tamanho que está meu peixe no dia 10, menos o tamanho que estava o meu peixe na biometria anterior, que neste caso é 86, dividido pelo tempo que ocorreu entre essas duas biometrias. Neste caso aqui, do dia 25 ao dia 10, deu 15 dias. E assim por diante. Eu vou fazer de novo, ó. Então, da biometria do dia 25. Então, é o tamanho que estava meu peixe no dia 25, menos o tamanho que estava o peixe no dia 10, dividido pelo tempo que ocorreu entre o dia 10 e o dia 25, mais 15 dias, dividido pelo 15 dias. Tá aqui. Opa. Dividido por 15 dias. Então, 3,30, 3,4. Daí eu posso arrastar também para fazer para todos. Beleza? Pode ver que, se você analisar lá, olhar depois no vídeo na aula, o modelo de ganho de peso diário lá da equação de Ising, ele é progressivo. Então, teoricamente, ele teria que ser progressivo. O que que acontece nesse modelo? Ele vai para 2,34, 2,89, está crescendo, vai para 3, vai para 5, depois ele, puf, cai para 3,30. Depois ele continua subindo, depois ele cai outra vez, depois ele dá um salto expressivo, depois ele cai, aí começa a subir tudo de novo. Então ele dá essas variações. Por que que ocorreu essas variações? Por que que saiu de 6 gramas entre uma biometria de crescimento, perdão, e ele bateu entre a outra biometria com 3 e pouco? Então, assim, se eu já tenho, por isso que a gente faz esse tipo de coisa aqui. Se eu já tenho uma previsibilidade de que vai se comportar isso, se eu já tenho uma previsibilidade de como vai se comportar isso aqui, eu posso corrigir, porque, por exemplo, aqui nesse lote, vou colocar em outra cor aqui, ó, entre esses três aqui, ou melhor, colocar esses quatro aqui, ó, junto. Entre esse 3, 6 e daí, vou colocar isso aqui também. Esse 5 que teoricamente era para pular para 6 e caiu para 3 de crescimento, e daí depois era para continuar uma
um crescimento linear aqui, seguindo pelo menos aquela linha de tendência daquele modelo, por que que ele deu essas baixadas aqui? É justamente isso que a gente, por isso que a gente faz biometria, para corrigir. Porque se eu deixo para fazer biometria mensal, por exemplo, eu ia furar uma linha dessa. Então, por exemplo, eu ia medir essa, depois eu ia medir essa, tava ok. Depois eu ia medir essa, eu não ia perceber que houve esse crescimento, porque eu falei, ué, mas o que que deu isso aqui? Daí depois eu ia medir, furar, ele ia estar de novo. Daí depois ele ia estar com 4, entende? Então ia ser difícil corrigir. Se eu fizesse ao longo do lote, tudo bem que esse aqui se comportou bem, mas eu poderia, esse erro aqui que possivelmente foi corrigido, eu poderia ter perdido ele no meio do caminho. Poderia ter comprometido o lote. Então, possivelmente, o que aconteceu aqui? Algum problema de doença ou qualquer outra qualidade de água ou qualquer outra coisa foi corrigido, voltou a crescer, voltou a ter o problema, foi corrigido, voltou a crescer, caiu de novo e daí começou a seguir progressivamente. Isso aqui são suposições, né? Eu não estava acompanhando o lote, mas é o que se espera. Opa, 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 volta. Então, ganho de peso diário médio. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, só que agora eu vou avaliar ao longo dos dias de cultivo, no período que eu estou avaliando. Então, é evidente que se eu estou avaliando para 20 dias, o meu ganho de peso diário médio vai ser, no inicial, vai ser exatamente igual. Mas a partir da segunda biometria, o que que o médio faz? Ele justamente o nome já fala, ele tira uma média do período. Ele corrige essas distorções pontuais para te dar uma melhor visualidade dos dados. Então, vamos lá. Então, vai ser no período. Então, é igual a estocagem do peso inicial. Não, a estocagem no peso da biometria que eu estou avaliando é a mesma situação. Estocagem na biometria que eu estou avaliando, depois menos a estocagem inicial. Eu vou ter que colocar parênteses aqui. Vamos fazer de novo. Então vai ser igual, abre parênteses. A estocagem na biometria, eu estou avaliando para a biometria do dia 25. Peso médio dos meus indivíduos na biometria do dia 25, menos o peso médio dos meus indivíduos na biometria anterior, nesse caso, quando foi estocado, dividido, só que agora eu vou colocar dividido por dias de cultivo. E tem um detalhe, eu vou travar a minha biometria inicial, o meu peso inicial, porque agora, como eu estou avaliando num período, a partir da segunda biometria, eu tenho 130 gramas, só que eu quero saber uma relação de crescimento agora de peso médio. Então, ele vai avaliar o crescimento desde a estocagem até a biometria e o período de cultivo desde a estocagem. Então, eu vou travar a célula de... Não, eu vou deixar assim, porque depois eu vou travar a próxima. Então vai ser estocagem inicial, estocagem na biometria, menos a estocagem inicial, dividido por dias de cultivo. Divide. Pode ver que no primeiro a biometria deu exatamente igual. O que vai mudar a partir da segunda. Então vai ser igual, segunda biometria. Biometria agora do dia 10. Então é o peso do meu abre parênteses, peso do meu indivíduo no dia 10, que é 130 gramas. Eles estavam com esse peso médio, menos. Agora, como eu quero avaliar o período, é o peso inicial lá no começo do lote, menos o começo do lote. Fecha parênteses. E os dias de cultivo não é mais entre as biometrias, porque eu não estou avaliando o período de biometria, eu estou avaliando o período, não estou avaliando entre as biometrias, estou avaliando o período todo de cultivo. Então, a partir da segunda biometria, eu tenho 20 dias da primeira biometria, mais 15 da outra. Então, eu tenho 35 dias de cultivo. Opa, eu não salvei. Faltou aqui o dividido por 35 dias de cultivo. Vou fazer de novo. Pode ver que já mudou já a biometria. Vou fazer de novo. Igual para a biometria do dia 25. Biometria do dia 25, os peixes estavam com 180 gramas, menos a estocagem inicial, que era
39,9 gramas, dividido pelo dias de cultivo até a biometria do dia 25. Neste caso, são 50 dias de cultivo. Enter. Ó, pode ver que ele dá diferente, porque ele está normalizando o crescimento em função do período. Eu vou só travar a célula aqui da biometria inicial, colocando. Se você quer travar a coluna, você coloca o jogo da velha, cifrão de dinheiro na frente da coluna. E se você quer travar a linha, você coloca o cifrão na frente do número. Então você está travando tanto linha quanto coluna. Neste caso, eu quero travar essa célula aqui, que é o peso inicial, porque as outras elas podem ser móveis, né? Então eu vou travar inicial. Dou um Enter e estico. Beleza? Pode ver que o comportamento ficou mais uniforme. Ó. O crescimento agora no médio, ganho de peso médio, ele está uniforme. Ele ainda demonstra a variação de crescimento, mas já não tem aquela variação brusca aqui. Então, ó, ele está com 2,34, depois ele subiu para 2,57, 2,88, 3, aí deu uma caidinha, aí subiu, caiu de novo, subiu, subiu, caiu, subiu e subiu. Beleza? Aí nós vamos ter a quantidade de ração que foi fornecida, quantidade de ração fornecida, e agora eu quero saber quanto de ração for fornecida por dia. Então, assim, isso aqui, ela também vai fazer relação entre as biometrias, porque assim, eu dei uma quantidade de ração entre as biometrias, que isso aqui foi subindo ao longo dos dias de cultivo. Então, logicamente, a quantidade de ração proporcionalmente por quilos por dia foi crescendo e eu quero saber quanto. Então, a ração quilogramas por dia é em função de biometria. Então, vai ser ração fornecida entre a primeira biometria, que foi o dia 25/9, dividido por dias de cultivo, dias da biometria, entre a biometria, né? Que nesse caso foi 25. Lembrando que a primeira biometria foi 25/9 e foi alojado dia 5, tá? 20 dias. Então, dá Enter. Eu tenho que foi 80 quilos de ração. Vou fazer de novo agora. Então, eu tenho que, na segunda biometria realizada, foi dado 1.830 quilos de ração, dividido por 15 dias de cultivo entre as biometrias. Então, eu tenho 120 quilos de peixe. Vou fazer mais uma. Tenho que, na terceira biometria, foi dado 3.197 quilos, dividido por 15 dias de biometria. 213 quilos. E assim eu posso esticar a curva para frente. Beleza? Por que que é importante eu saber isso aqui? Porque daí eu vou ter uma quantidade de ração fornecida por biometria e ela está crescendo, evidentemente, mas vai me importar lá na digestibilidade isso aqui. Então, a conversão alimentar. Conversão alimentar vai ser o quanto de ração que eu estou fornecendo no período de biometria, dividido pelo ganho de biomassa, ou seja, quanto que ele ganhou em quilos de biomassa. Ou seja, conversão alimentar é o quanto que eu dei de ração com relação ao quanto que ele cresceu. Eu quero saber uma proporção de quanto que ele está, quantidade de ração para ele crescer 1 quilo de peixe. Então vai ser igual. Eu vou ter que eu dei na primeira biometria, até a primeira biometria, 1.600 quilos, dividido por o quanto que ele cresceu de biomassa nessa primeira biometria. Ou seja, então assim, a minha biometria do dia 25, eu tinha que, quando foi alojado os peixes, eu tinha peixes tinha de biomassa estocada 2.051 quilos. Depois de 20 dias, na biometria do dia 25, eu descobri que meu peixe tinha crescido, evidente, saiu de 40 gramas para 86.
e cresceu, vezes o número de indivíduos, cresceu, a biomassa estocada era 4.454,2. Então, cresceu em ganho de biomassa, esse menos esse, 2.400. Então, é ração fornecida dividido pelo ganho de biomassa. Quanto que ele ganhou da biomassa? Aumenta. Ou seja, a conversão alimentar dele é abaixo de 1. Ou seja, eu precisei de menos energia, dar menos ração, menos energia, para ele crescer 1 quilo, perdão. Vou fazer de novo. Então, a partir da segunda biometria do dia 10. Então, eu vou ter 1.800 quilos dividido pelo quanto que ele cresceu no período. Então, ele cresceu em biomassa, 2.000 na biometria do dia 25, do dia 10, cresceu 2.216 no período de 15 dias. Enter. 2,83. Não, perdão, 2,83. 83, 0,83. Ainda está negativo, nenhum tá. Vou fazer novamente. Quantidade de informação fornecida no período da biometria dividido o quanto que ele ganhou de biomassa no período da biometria. 1,22. E assim por diante. Daí eu posso esticar aqui. Aí vamos lá de novo. Então, se a minha meta lá era, eu estipulei meu crescimento e eu tenho os meus parâmetros de ganho de conversão alimentar, o que que eu vou fazer? É, eu vou, eu vou, se eu tenho um parâmetro de conversão alimentar aqui, o que que eu faço? E eu tenho o acompanhamento desse lote pelas biometrias, eu posso corrigir distorções. Então, se vamos dizer que eu tivesse lá na minha curva, que aqui deveria estar com uma conversão alimentar de 1. Ou aqui, melhor dizendo, teria que ser gradativo, teria que estar com uma conversão alimentar de 1,2 e essa aqui bateu 1,37 nesse período de cultivo, tem alguma coisa de errado. Quero saber por que que os peixes deixaram de crescer, porque para aumentar a conversão alimentar, ou ele deixou de ganhar peso, ou eu joguei ração fora. Literalmente é isso. Então, por que que eu estou dando? Por exemplo, para essa conversão alimentar ter subido aqui pontualmente, poderia, por exemplo, estar nessa situação que a gente está hoje, que está frio, e o alimentador automático está ligado. Então, o que que acontece? O peixe não vai comer, porque baixa o metabolismo. Se você tem o alimentador automático e o cara não se deu conta de desligar o alimentador automático para não dar o trato, o alimentador automático não vai adivinhar que está frio. Então, o que que ele vai? Chegou determinado timer, ele vai ligar, vai soltar a ração no viveiro, o peixe não vai comer e essa ração vai ser perdida. Só que essa ração, na conta de ração fornecida, ela entra. Então, acontece o que com a conversão alimentar? Estoura, porque ela justamente a conversão alimentar faz uma relação direta entre o ganho de peso, de biomassa e a ração que você forneceu. Então pode furar o teu lote por causa disso, esse descuido no manejo. Então pode ser essa uma situação. Outra pode ser que teve algum problema com água, teve, enfim, qualquer outro problema aqui, os peixes não comeram e assim por diante. Beleza? Aí, ração nos dias de cultivo. Ração nos dias de cultivo, eu vou fazer uma soma simples da ração ao longo do meu cultivo. Ao longo desse cultivo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só somar eles. Então, primeira biometria, entre as biometrias, né? Então, a primeira biometria é igual, porque passou 20 dias eu dei 1.600 quilos. A partir da segunda biometria, eu tenho que foi dado 1.600 da primeira biometria, mais na segunda biometria, 1.830. A partir da terceira, eu também tenho. Então, foi dado até a segunda biometria 3.000 quilos, 3.430 quilos de ração, mais o que foi dado na segunda biometria. E assim por diante. Daí eu posso arrastar também. Então, aqui eu vou ter o total de ração fornecido para o lote. Então, se você
catar aqui, se você catar a- a análise de ração fornecida ao longo do teu lote, tu vai saber que no final lá foi fornecida para uma biomassa de quanto que eu cresci de biomassa? Para uma biomassa de 48 toneladas, 48 mil quilos, 634 gramas, foi fornecido 54 mil quilos de ração. Então, vamos fazer uma continha bem média aqui, ó. Então, se fosse pensar numa conversão alimentar aqui média, eu teria aqui, então, igual 54 quilos de ração dividido pela peso dos meus indivíduos. Então, eu teria 1,12. Tá bem boa a conversão aqui nesse caso. Bem boa mesmo. Então, fazendo a conversão média, agora eu não vou ter certeza se esses dados aqui eu manipulei eles ou se são os de biometria. Pelas datas me fornece aqui de biometria, mas não era para dar tão bom assim, tá? Uma conversão de 1,2 é quase impossível. Então eu devo ter mexido nesses dados aqui para fazer exercícios, literalmente. Então pode ser que eu tenha forjado isso aqui, alguma informação aqui, tá? Mas seguindo o raciocínio. É, A conversão alimentar média, ela vai fazer o mesmo raciocínio do ganho de peso médio, ganho diário de peso médio. Ele vai fazer uma conversão em função do período, não entre biometrias. Então, lembrando que a conversão alimentar é a ração fornecida no período dividido pelo ganho de biomassa no período. Então, a primeira conversão alimentar na primeira biometria vai ser exatamente idêntica. As demais é que mudam. Beleza? Então vai ser o seguinte: ração fornecida no período, que nesse caso vai ser 1.600 da primeira biometria, dividido, abre parênteses, a, a minha biomassa de indivíduos. Então, cadê minha biomassa? Biomassa. Então eu tenho em quilos, né? Então eu tenho que no primeiro alojamento eu tinha 4.000, na primeira biometria, 4.000 quilos, 4.454 menos 5.000, que foi quando foi alojado inicialmente. Dá um enter. Aí dá 0,67. Pode ver aqui, ó, conversão alimentar aparente durante as biometrias e a conversão média. A primeira é exatamente igual. O que vai mudar a partir da segunda, igual o ganho de peso médio. Vai ser igual. Opa, igual. Ração fornecida no período que agora foi dado 34. 3.400 quilos de ração até a segunda biometria, dividido, abre parênteses. O peso, a minha biomassa no período da biometria, na segunda biometria, neste caso aqui, do dia 10 é 6.000 quilos, menos a minha inicial. Agora não é na minha biomassa, é na inicial. Agora, se eu quiser, eu travo a minha biomassa aqui. Eu travo a minha célula da minha biomassa inicial aqui. Vou travar ela. Puxa. Vai. Tá, eu vou colocar aqui o meu cifrão aqui na frente e o cifrão na frente. Então, eu travei a minha célula da minha biomassa inicial. As demais vão evoluindo. Pode ver que aqui já mudou. A conversão alimentar, a primeira é igual, a partir da segunda já começa a mudar. Agora eu posso arrastar aqui.
Então, veja, ela deixa mais uniforme os dados para você se trabalhar na média. Tem cooperativa que trabalha com essa aqui, que é a média, tem cooperativa que trabalha com a conversão alimentar normal mesmo. Ok? Aí eu vou ter peixes por metro quadrado e quilos por metro quadrado, densidade de estocagem. A densidade de estocagem, então, vai ser dada pelo quanto que eu tenho de indivíduos dividido pela área do meu viveiro. Então, igual, eu tenho 54 mil peixes, vou colocar, eu tenho a partir da segunda biometria, dá para colocar para todos aqui. A partir da segunda biometria, eu tenho 34 mil peixes dividido pela minha área. A área do meu viveiro é 7.270 metros, 250 metros quadrados. Então, eu tenho 7,9 indivíduos. Vamos fazer para a segunda aqui. Segunda é quantos indivíduos eu tenho. Neste caso, eu tenho a partir da terceira biometria 51.325 dividido pela área do meu viveiro. Daí, se eu quiser, eu posso travar a célula da área, que a área sempre vai ser a mesma. Então, eu vou travar ela aqui colocando o cifrão na frente da linha e na frente da coluna. Então, Enter, posso arrastar. Então, densidade de estocagem está aqui, em peixes por metro quadrado. E agora eu posso fazer a mesma coisa por quilos por metro quadrado. Agora eu vou fazer da biomassa. Então, na minha biometria 2, eu tenho 4.454 quilos dividido pela minha área. Dividido pela minha área. Vou ter 61. Aqui vai ser a mesma coisa. Na segunda biometria, eu tenho 6.674 dividido pela minha área. Aí que eu posso travar a célula de área de novo. Travar ela lá, dou um Enter e posso esticar. Então, no final desse lote, eu acabo com 6.006. Opa! 6 quilos por metro quadrado. Aí a taxa de ingestão. A taxa de ingestão vai ser dada pela ração fornecida por dia, em quilos por dia, dividido pela minha biomassa no período da minha da minha da minha da biometria, ou seja, quanto de ração que eu forneci por dia na minha biometria de média, dividido pela biomassa que está estocada. Por quê? Porque daí eu vou saber uma relação direta, quantos por cento tem de que eu estou dando de comida para esse meu peixe crescer. Então, vamos lá. É igual ração fornecida por dia. É a ração dividido pelo quanto de biomassa que tem alojado na minha biometria. Neste caso, primeira biometria que é o dia 25, eu tenho biomassa de 4.454,2 quilos. Aqui no meu, acho que ele já puxou a configuração da tabela anterior, já deu em porcentagem, mas ele vai te dar em número. Aí, se você quer saber em porcentagem, só clique em porcento, ele te dá. Aumentar a unidade de casa decimal, ele te dá certinho o número. Fazer de novo. Na segunda biometria, foi dado 120 quilos 122 quilos de ração por dia, dividido por uma biomassa estocada de 6.000 quilos. Então, eu tenho 82,5
1,82% de ração. Veja que a maior parte dos manejos, o pessoal fala para dar 2% do peso diário como manejo. Então aqui já está vendo que já está dando menos e está dando um crescimento igual. Então, só arrastar, a gente vai ter os dados de porcentagem de crescimento, de porcentagem do peso vivo fornecido. Aqui bateu mais que 2% e assim por diante. Então, qual que é a lógica desse processo aqui? É você fazer essas informações justamente para corrigir qualquer distorções. Então, fazendo uma análise aqui eu já estava com esse gráfico meio pronto, eu plotei o gráfico de conversão alimentar, opa, deixa eu colocar aqui. O gráfico de conversão alimentar, a conversão alimentar média normal, né, aparente, pode ver que ela flutua bastante, então aqui está o que é isso aqui? Dias de cultivo? Cadê? Não tá pegando, mas deve ser os dias de cultivo e o crescimento médio dos meus indivíduos. Aqui, conversão alimentar e aqui, dias de cultivo. Então, você pode ver que a conversão alimentar média, ela oscila, ela vai sobe e desce. E a conversão alimentar média, ela tende a ser uniformemente. Então, o que que você pode fazer? Depende da cooperativa, vai analisar pela conversão alimentar mesmo. Então, se tua meta é você ficar com 1,4 de conversão alimentar, você vai acompanhando e vê qualquer distorção nessa tua conversão alimentar. Então, por exemplo, essa curva aqui, eu acho ainda que esses dados são fictícios, tá? Porque não era para dar tanto distorcido assim, neste caso específico, nem uma conversão alimentar tão boa, vamos pensar. Mas, por exemplo, para você corrigir esse tipo de coisa. Então, se na biometria você identificou que extrapolou o teu planejado muito, tem algum problema, você tem que corrigir esse problema justamente para fazer tua conversão voltar para onde tu quer. Então, essa é a ideia de você ter os parâmetros de conferência, para daí você checar isso, como vai evoluir. Beleza? Basicamente é isso. Senhores, esse aqui é o arroz e feijão de uma cooperativa, tá? Parâmetros de acompanhamento de crescimento. Algumas cooperativas colocam algumas outras informações, mas o básico do básico do básico, você vai em campo, coleta essas informações, data de biometria, faz uma amostragem por viveiro, faz o peso médio desses indivíduos. Então, como é que eu cheguei nesse peso médio? Eu peguei 115 peixes, pesei todos eles, dividi por 115 e tirei um peso de 88, uma média de 86,7 quilos. É, então, então, a ração fornecida está aqui, no período, tem que ser anotado por viveiro também, e os peixes por viveiro, justamente para você corrigir a biomassa. Esse controle aqui, quanto mais próximo, melhor, porque mais você corrige. Claro que dificilmente de campo você vai fazer mais que biometrias menores que 15 dias. Então, essas são as informações básicas. Tendo isso aqui, você consegue calcular quantidade de peixe que você tem no viveiro, biomassa que tá, ganho de biomassa, dias de cultivo, ganho de peso diário, ganho de peso médio, a ração você já pegou, a ração por dia que foi fornecida, a conversão alimentar, ação nos dias de cultivo, conversão alimentar média, densidade de estocagem que você tem e a taxa de ingestão para saber. Então, às vezes, a cooperativa pode estipular algum parâmetro de acompanhamento entre eles a taxa de ingestão, outra em função de digestibilidade ou qualquer outra coisa, a conversão alimentar, o cara pode pegar o ganho de peso diário. Então, daí isso aí vai de maneira de cada cooperativa. Mas esse aqui é o pacote básico de vocês poder trabalhar. Positivo? Então, é isso. Essa aqui eu vou postar uma atividade para vocês fazerem o mesmo cálculo, mesma planilha para para vocês valendo nota. Vou dar um prazo maior. E a aula que vem a gente vai fazer análise econômica. Beleza? Vamos trabalhar com a questão
Planilhas financeiras. Aproveitando que o ano safra acabou de abrir, já vamos trabalhar o novo plano safra. Positivo? Então, até mais.